Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, um dos pontos mais conhecidos da ênfase que o Senhor Jesus Cristo deu à questão do amor, da prática do amor. Vou ler o 43 e o 44 do capítulo 5 de Mateus. Diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu tenho dito às vezes que passagens muito famosas na Bíblia, João 3,16, por exemplo, correm o risco de nós não meditarmos sobre elas, porque nós já ouvimos tanto de cor na igreja. Quem quer citar um versículo, aí cita logo um versículo famoso desse, ou presente nas pregações ou nas aulas, já muitas vezes repetidas, então fica uma coisa já tão conhecida que perde aquele efeito de produzir em nós uma vontade de parar, refletir. Nós já achamos, de tanto ouvir, que já conhecemos bem e já refletimos o que era para ter que refletir naquilo. E não é. Muitas vezes não é isso que acontece. Pelo contrário, é até uma ilusão. Nós achamos que conhecemos bem aquela passagem e não conhecemos quase nada, só de cor. As palavras, mas não o conteúdo e a profundidade. Aqui está uma delas. Amai os vossos inimigos. Provavelmente, quando você está lendo Mateus e passa em cima dessa passagem, ou lá em Lucas 6, que tem essa passagem quase repetida, provavelmente você passa o olho em cima e também nem raciocine. Eu não vou nem parar aqui, porque eu já conheço, nem raciocina assim, mas passa por cima. E porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí continua, já sabe isso aí, desde que se converteu, ou muito antes. Primeiro risco que essa passagem corre quando nós a lemos. Segundo risco, mesmo que você pare um pouquinho, amar os vossos inimigos. Eu não tenho inimigo. Isso aqui é para quem é briguento, criador de caso, complicado, irado, e faz inimigo por tudo que é lugar. Ou então alguém que tem um inimigo tradicional há muito tempo já, ou comercialmente falando, religiosamente falando, que tem suas arestas aí, o inimigo de família, brigou com o irmão na herança e não fala mais e tal. Alguém que for muito claro na sua mente como inimigo. Porque você não tem esse tipo de problema, que a maioria de nós não tem, um inimigo que lhe persegue mesmo, alguém já tradicionalmente conhecido ou tido por você como alguém contra você, e você não é briguento, anda fazendo confusão no meio da rua, especialmente depois que você se converteu. Então você olha aqui, mesmo que vai refletir um pouquinho, amai os vossos inimigos, não é para mim, e taca para frente. Erro. Na realidade, a palavra no original grego tem o sentido, sim, de inimigo, mas também o de opositor. Alguém que tem um interesse contrário ao seu, que na realidade inimigo se enquadra nessa condição, claro. E o nosso português também. Podemos usar a palavra inimigo como, é óbvio que alguém que tem um interesse contrário, que se opõe a você. Mas aí vem uma coisa interessante. Para nós termos alguém que se opõe a nós, primeiro pode ser alguém momentaneamente um inimigo. Então você está no caixa,
no supermercado e você diz, cadê o troco dos meus R$10? E o caixa diz, dos 5, né? Não, 10, eu dei 10. Não, o senhor deu 5. 10, está me chamando de ladrão, é? Neste momento, você ganhou um inimigo que vai durar poucos minutos, aquela inimizade, talvez, circunstancial, rápida, mas naquele momento você arranjou, querendo ou não, com razão ou não, um opositor, porque tem alguém que está se opondo ao que você está dizendo. Você deu R$10 e disse que deu 5. E ele acabou de lhe ofender um pouco. Está me chamando de ladrão, é? Você não disse isso com ele, já foi grosseiro com você. Chama o gerente. Então, já ficou ali o problema feito. Interessante isso. Mas a gente não pensa na quantidade de, talvez botar umas aspas aí, ou não, inimigos que nós encontramos no dia a dia. Não são inimigos clássicos, não são pessoas que nos perseguem, não vão ficar nos perseguindo, pessoas que querem nos derrubar, não, mas são pessoas com interesses contrários a você em certas circunstâncias, ou durante um mês, ou durante 5 minutos da discussão lá no supermercado, ou durante um ano, ou alguém que lhe botou na justiça, ou, sei lá, bateu o carro com você, bateu no seu carro, seja lá o que for. Então, é ilusão nós pensarmos assim, eu tenho muito pouco que aplicar esta ordem de Cristo na minha vida. Eu não tenho inimigo. Não pense assim. Aliás, seria interessante você parar para pensar um pouco e dizer, eu vou botar aqui no papel, no último ano, quem é que eu posso dizer que se tornou, mesmo durante 5 minutos, alguém que eu poderia dizer que é meu opositor, ou meu inimigo, ou que tinha interesses contrários ao meu. Está na oferta na loja do supermercado, e você pega o produto, o outro pegou também, só tem aquele, e foi eu. Naquele momento ali, me dê. Já ficou delicado a questão. Ou alguém que lhe denuncia. Milhares de situações e que a gente não pensa que ali está caracterizadamente um opositor. E sabe o que acontece? Você sai com raiva do caixa do supermercado e denuncia o caixa, e quando ele diz que você está chamando de ladrão, você vai dizer, talvez seja mesmo, aí já começa a desobedecer tudo aqui, e não mostra o menor amor pela pessoa. Mesmo que esse amor se revista de uma posição firme, sua, dizer me respeite, ou coisa desse tipo, não é bem assim, e vamos chamar um advogado, tudo bem. Não quer dizer que está deixando de amar, não, mas com consideração, querendo o melhor do outro, respeitando a dignidade humana do outro, ou seja, mostrando o amor na maneira que a circunstância pede, ou no meio da rua, ou por e-mail, ou no telefone, 1000 circunstâncias em que você está discutindo com alguém, com interesse contrário ao de alguém, e você reage mal. E nunca vai nem notar que você desobedeceu Cristo nesta ordem, porque você nunca nem pensou que aquela pessoa era inimiga sua, ou tornou-se, ou foi momentaneamente um inimigo ou uma opositora sua. Acho que isso serve para cada um de nós, para mim inclusive, o pensamento. Nós temos muito mais inimigos, vamos tendo, talvez seja a melhor forma de colocar, nós vamos tendo muito mais inimigos e opositores ao longo da nossa vida do que nós pensamos. Há pouco tempo, um irmão aqui teve um problema grande com uma instituição de saúde que não quis dar uma autorização para o exame. A irmã precisava e a empresa negou. Opositor. Num certo sentido, inimigo. Ali ficou, porque um queria uma coisa, o outro queria outra. Precisava do exame, o outro negava. Enganchou. Virou inimigo. Então, como é que vai agir? Independente da forma, como eu falei, em termos de vai para a justiça ou não vai para a justiça, é outro assunto. Mas a maneira de tratar a pessoa, ou alguém que representa uma empresa, ou coisa assim,
com amor. E a tranquilidade com que a gente conta, rapaz, estive lá no trânsito, o camarada disse isso comigo, eu disse isso com ele, que não é assim não, e tal, aí também ele me ligou, não respondi, aí você para e diz, está tudo errado. Em termos de amor, que não tem nada de amor, da maneira que eu estou tratando esse camarada, eu tratei. Tudo bem que eu não larguei a mão no pé do vidro dele, que eu não xinguei, eu não fiz nada assim, coisa exagerada, mas amor eu não demonstrei, não. A este cidadão ou aquela pessoa que era um opositor a mim naquela circunstância. Furou, desobedeceu o que Cristo diz. Então, fiquemos com o seguinte desafio. Não pense só inimigo, em alguém naquele sentido clássico, do inimigo, um querendo matar o outro, com um revólver na mão, um inimigo bem forte, de uma coisa muito hostil, exageradamente hostil e tal. Não. Basta um opositor, mesmo leve, já está se tornando um inimigo, mesmo circunstancialmente. E ame, trate bem, faça o que deve fazer, mesmo que tenha que denunciá-lo, mesmo que tenha que falar de uma maneira bem firme, tudo bem, mas para o melhor do outro, para o que é benéfico ao outro, nunca para prejudicar o outro, para dar o troco ao outro, para se vingar do outro, para mostrar ao outro como é que um cabra que é corajoso procede. E esse tipo de reações carnais que nós conhecemos tão bem, e às vezes até nos gabamos disso, contando para os amigos, para os parentes, como é que você reagiu e tal, e amor passou, foi longe. Fica o desafio. Você tem mais opositor do que você pensa. Tem, ou teve e ainda terá. Devemos amar a todos, sem exceção. Ordem de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a amar os nossos grandes inimigos, se tivermos, e os nossos pequenos e rápidos e circunstanciais opositores, que certamente já tivemos e ainda vamos ter. Nos ajuda a amar todos eles. Assim é a Tua ordem, é o Teu mandamento, e assim foi o Teu procedimento, o procedimento do Teu Filho, Senhor Deus, aqui na terra, para que nós pudéssemos imitá-lo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, nós te pedimos e agradecemos. Amém.